Hey, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui. Bem-vindos ao Sábado 14. E hoje vamos falar de Tubarão 2. Filme esse lançado em 1978, que dá continuidade à saga de Martin Brody, tentando proteger a ilha de Amity de um novo tubarão branco. A produção desse filme é bem interessante, porque tudo que vemos nele tem como consequência os eventos da produção do filme original, que foi uma produção muito conturbada, por causa dos animatrônicos, por causa da situação de cada ator que está no filme. Então, é bem curioso analisar como o primeiro filme tem um envolvimento diretíssimo com relação à produção desse filme aqui. Primeiro ponto, Steven Spielberg se recusou em voltar para essa sequência, porque ele ficou traumatizado com todos os problemas que ele enfrentou para fazer o filme original. Em uma entrevista ele disse que se o filme original não tivesse sido tão problemático como foi, ele teria topado em fazer essa sequência. Inclusive, ele tinha ideias para essa sequência. Eu já falei sobre isso em outro vídeo e o link está na descrição. Além dele, nenhum ator do original quis voltar. Nem o Rupert, nem o Martin. E então, era problemático, porque como fazer um Tubarão 2 sem aquele elenco carismático? Existe uma situação bem interessante no ator que fez o Martin, porque ele tinha um contrato com a Universal, onde ele tinha que fazer múltiplos filmes. E um dos filmes que ele ia fazer estava em produção, e era um dos motivos pelo qual ele não iria participar de Tubarão 2, além do fato dele não querer mesmo. Só que ele foi dispensado desse filme que ele ia fazer, e em um acordo com a Universal, ele iria fazer o Tubarão 2, e, consequentemente, ele seria dispensado daquele contrato, dando liberdade para ele. Então, muito contrariado, o ator que fez o Martin acabou aceitando voltar para Tubarão 2. E é dito em várias entrevistas que ele fez a participação dele no filme a muito contragosto. E qual é a história do filme? 3 anos após o ataque do tubarão original, Martin se vê enfrentando um novo tubarão, que aparentemente está rondando a ilha de Amity, querendo vingança pela morte do tubarão original. Esse aqui se trata de um tubarão fêmea. E como vocês puderam ver na sinopse, não se trata apenas de um animal que está ali por instinto querendo comida. É um animal que quer vingança de uma forma sutil. Não é algo sobrenatural, como a gente vai ver mais pra frente dentro dessa franquia. Mas é algo que fica implícito sutilmente. Tem um momento em que o Martin pergunta para uma bióloga: se um tubarão morre, é capaz de outro vir querer vingança? Então ela responde que tubarões são animais irracionais, eles não raciocinam desse jeito e tudo mais. E fica por isso mesmo. Mas fica bem claro que aquele tubarão ali, ele quer muito mais do que só comer. Será que o tubarão que foi destruído, e então outro tubarão talvez viesse... Os tubarões não partem para vinganças pessoais. Curiosamente, existiram 2 robôs tubarões feitos para esse filme. E eles foram apelidados de Brucette, para fazer uma referência ao tubarão original que se chamava Bruce. Brucette, a esposa do Bruce. E aqui tem mais uma situação que estabelece que esse tubarão aqui é uma fêmea. Outro ponto interessante é que em determinado momento do filme, o tubarão fica com a cara queimada, toda deformada. E isso foi feito de propósito para dar um aspecto mais ameaçador e de mais antagonismo ao tubarão. Eu gostei, ficou bem interessante, para ser sincero. Uma marca bem característica desse filme aqui é esse tubarão com esse rosto deformado. E mais uma vez temos no filme aquela situação política que incomoda até a alma. Se no primeiro filme já tínhamos, aqui volta.
aquele mesmo prefeito antagonista péssimo volta aqui. O Marty tá sozinho no filme, sem a ajuda do Hooper ou do Quint. Ele tem que provar que tem outro tubarão ali em Emmett. E ele tenta de todas as formas possíveis provar isso, mas ninguém acredita nele de novo. E gente, sério, é irritante, porque o prefeito é o maior vilão dessa franquia, dos dois filmes, tanto do primeiro quanto do segundo. E ele é um cara que sai ileso, que se dá bem no final, né, assim por dizer, porque ele não morre e se irrita. Muita gente inocente morre, comida pelo tubarão por negligência dele, e ele tá ali, bem no final, tranquilo, sabe? Então é uma coisa que... Nesse filme, o tubarão também aparece muito mais em relação ao primeiro. Aqui, logo no começo, ele é mostrado em seu tamanho, seus dentes, tudo já de uma forma bem direta. O diretor, ele disse que não tinha por que esconder o tubarão, uma vez que ele já tinha sido mostrado no original. Então, não tinha por que esconder como ele era. E isso, inevitavelmente, causava menos suspense do que o original. Então o diretor já fez esse filme sabendo que ele seria menos tenso do que o primeiro. E enquanto o arco final do filme original girava em torno de Marty, Quint e Hooper caçando o tubarão, nesse filme aqui gira em torno de um grupo de jovens que estavam velejando e são atacados por esse tubarão, deixando eles à deriva. Dentre os jovens estão os dois filhos do Marty, o Michael e o Sean. E devo admitir que eu gostei desse conceito, porque a forma de como eles estão ali, presos naqueles barcos ali, tudo emendado no outro, correndo riscos de sofrerem o ataque desse tubarão de um momento mais inesperado possível, que é que acontece em algumas vezes, eu acho muito legal. E a gente vê cada personagem ali colocando em prática os seus conceitos. Enquanto um é mais racional, começa a pensar na questão da maré, para onde o vento está levando eles. A outra começa a rezar, porque ela acredita que a fé pode ajudar a livrar elas desse mal que é o tubarão. Outro começa a pensar um pouco mais irracional, acreditando que é melhor ir nadando até a ilha mais próxima. Então é interessante ver essa discussão entre cada um dos personagens, tentando lidar com esse tubarão, sem qualquer tipo de defesa. Eles estão apenas ali naquele barco à deriva, com aquele monstro podendo atacar eles a qualquer momento e destruir o local que é o porto seguro deles até então. Enquanto isso, temos o Marty velejando para lá e para cá, tentando sozinho encontrar esse tubarão, uma vez que ninguém acredita nele. Chega em um momento do filme em que ele é demitido por causar pânico numa praia, tentando alertar todo mundo que tem um tubarão ali, quando na verdade é apenas um cardume de peixes. Então a gente também vê um pouco de paranoia do Marty com relação a esse tubarão. Temos ali o Marty um pouco mais sério e sombrio em relação ao primeiro filme. E o final é bom, eu gostei. Ele tem um começo, meio e fim e conclui de uma forma bem satisfatória. Não é igual ao primeiro filme. Gente, o primeiro filme é insuperável e vou dar logo o beabá para vocês. De todos os filmes do Tubarão, o primeiro é o melhor, tá? Mas esse aqui não é ruim por causa disso. Ele não tem frases de impacto, ele não é tão aterrorizante como o primeiro, mas tem seus momentos, o tubarão é bem feito, o final tem um clímax bom, então vale a pena ser visto. Eu gosto muito do Tubarão 2, foi o último filme da franquia que eu vi, porque aqui na minha cidade, na época, não tinha esse filme nas locadoras. Então, eu gosto dele porque ele é nostálgico, foi o primeiro DVD que eu tive. Então, Tubarão 2 é um filme legal, muito bom e divertido, embora não tão bom quanto o primeiro. Tá certo, gente? Então é isso que eu tenho para falar desse filme. O que vocês acham de Tubarão 2? Vão aqui
e comentem, tudo certo? Então até o próximo vídeo, turma. Tchau!